Eu estava aqui sexta-feira, sentado na cadeira, e o pastor lá da Granja Lisboa, ao qual na época eu cheguei na igreja e me acolheu, falou assim para mim: Pastor Vitor, eu preciso que o senhor vá lá de novo na igreja. O senhor estava indo pegar os testemunhos, e aí eu queria combinar com o senhor um dia do senhor ir lá de novo. Aí eu perguntei: mas aconteceu alguma coisa lá? Aí ele falou assim: nós temos mais testemunhos para colher. E um testemunho me chamou muita atenção. Ele conversando comigo, ele estava dizendo que nesse testemunho, uma mulher que era da igreja, já há muito tempo, há mais de 20 anos aqui na igreja, há 20 anos, mas ela desde criança tinha um problema, de respiração, por conta de um problema que ela tinha no nariz e tal, e a respiração dela não era perfeita, E de repente ela disse que ela foi para o culto, estava afastada, voltou para a igreja, assistindo um culto, como você está assistindo agora. E na hora da pregação, ela disse que sentiu um fogo dentro dela e ela passou a respirar normal. Na hora da pregação. Ela disse que levantou a mão para o céu lá na hora da pregação e falou: glória a Deus, fui curada agora. Aí o pastor: mas na hora da palavra? Quem aqui já participa das reuniões sabe que eu costumo falar que tem milagres que acontecem na hora da pregação. Tem milagres que acontecem na hora da pregação. Então não adianta você vir à igreja e não prestar atenção na palavra. Você passou a semana toda falando assim: meu Deus, fala comigo. Me diz o que eu tenho que fazer, me orienta, me dá a direção, me ajuda, me dá uma luz. E hoje você veio aqui à igreja para poder ouvir a voz de quem? De Deus. E Deus, Ele vai falar agora com você. Você já falou, já cantou, já falou o que estava dentro de você. Agora é a hora de você ouvir o que Ele tem para você. Amém, pessoal? Tem milagres que acontecem na hora da pregação, exatamente porque a pessoa estava concentrada naquilo que Deus estava querendo para ela. E aí sempre na hora da reunião, o diabo ele vai trabalhar de uma forma para poder prender a sua atenção em outra coisa. O diabo vai trabalhar para poder tirar a sua atenção, fazendo você olhar para as pessoas que ficam passando. Vai fazer você ficar pensando na janta, ixi, a janta. E o cachorro que eu deixei preso lá em casa. Você está no celular com a Bíblia online, chega uma notificação da mensagem, ixi, mamãe, deixa eu ver o que ela quer. Às vezes é só para dar boa noite, filha, é só para dar boa noite. Mas você já tirou a atenção na palavra. Às vezes você vem aqui e fala assim: eu não entendi nada da palavra. Porque exatamente você não estava atento àquilo que Deus ele queria falar para você. Então agora é hora de Deus ele falar com você. Amém, pessoal? E se você estiver disposto a ouvir a voz de Deus, você pode ter certeza que Ele vai ter acesso e vai poder trabalhar na sua vida. Amém? Você está com a Bíblia aí? A Bíblia, a palavra dele. Se não, a Bíblia online, pelo celular. Coloque ela no coração. Isso, coloque ela no coração. E diga: Senhor Jesus, fala comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje é domingo de Páscoa. É uma das datas mais importantes para nós cristãos. O dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. E eu quero falar um pouco desse acontecimento. O maior acontecimento da história, que foi a ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso Senhor. E aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, vai falar o seguinte: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha só.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O soldado romano que participou da crucificação de Jesus, quando viu todos esses acontecimentos, ele assumiu a fé dele. Poxa, esse realmente era o Filho de Deus. Esse realmente era Jesus Cristo. Ele assumiu a verdadeira, fé. E Jesus aqui, ele faz ele dorme, praticamente, é crucificado numa sexta-feira e ressuscita num domingo. Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele levou muita alegria ao povo, aonde ele ia, ele levava a felicidade, ele levava a alegria, porque os milagres o acompanhavam. Mas aqui, um pouco antes da crucificação, Jesus estava participando juntamente com os seus discípulos da última ceia que ele estava ali realizando. E ali nesta última ceia, a gente já encontra um Jesus calado, um Jesus um pouco preocupado, porque Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele não estava como Deus, ele estava como um homem, carne. E aí eu quero que você entenda uma coisa, porque é isso que eu acabei de falar, que às vezes a pessoa está aqui na igreja sentado, mas o espírito dela, a alma dela está ausente, o pensamento dela está ausente, está no mundo da lua. Você que conhece a história, sabe que Jesus estava com os seus discípulos, e ali ele estava com o pão, o suco da uva, que era o vinho, e aí ele estava falando para os discípulos: há um traidor aqui no nosso meio. E todos os discípulos começam a se indagar, falando o seguinte: não, espera aí, traidor no nosso meio? Quem será que é esse traidor? Jesus, quem é esse traidor? Quem é esse mestre traidor que vai trair o Senhor? E Jesus, ele até revela como ele vai revelar o traidor. Você que conhece a história, sabe aquela parte que Jesus ele fala: aquele a quem eu der um pão molhado. E aí a gente vai perceber que ele entrega a quem? Quem sabe? Ele molha o pão no suco e entrega a quem? A quem? A Judas. Imagina só, Judas estava ouvindo tudo aquilo ali. Há um traidor no nosso meio, e o traidor vai ser aquele a quem eu der um pão molhado no vinho. E Jesus, ele entrega a Judas, e Judas naturalmente, parece que eu estou vendo Jesus falando, Jesus pregando, e Judas com pensamento no mundo da lua. Judas com pensamento no mundo da lua, porque se fosse qualquer pessoa, o que ele ia fazer? Não, pelo amor de Deus, não sou eu não. Tira esse pão daqui, Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Mas Judas estava ali com eles, mas a cabeça estava longe. Mas isso acontece dentro da igreja. A pessoa está aqui na igreja, mas a cabeça dela está longe. Ela não entende o que a gente está falando. Eu estou falando aqui, mas ela está entendendo tudo grego, está entendendo inglês, menos o português. E aí ela fica sem entender nada. Por que Deus abençoa uns? Por que Deus não abençoa os outros? Será que Deus tem panelinha? Será que Deus tem os seus queridinhos? Mas olha que Judas estava ali no meio, e parece que ele não ouviu nada do que Jesus estava falando, porque ele recebe naturalmente e come. Para mim, mestre, obrigado. Ele recebe o pão e fala: para mim, obrigado. Aí o que acontece? Após a ceia, Jesus ele vai ao Getsemane, leva 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João,
E ali ele faz uma espécie de uma vigília, ele chama os discípulos para poder orar com ele. E ali ele vai falando, olha, vamos orar aqui, vocês ficam orando aí junto, e eu vou um pouco mais ali para longe, porque Jesus estava querendo um momento a sós com Deus. Porque imagina você, pessoal, saber o dia e a hora que você vai morrer. Agora, pasmem, imagina a forma que você vai morrer. Porque todos nós vamos morrer, sim ou não? Agora uma coisa é você saber o dia, a hora e o pior, a forma que você vai morrer. Tinha gente que ia ser igual peru, ia morrer na véspera. Sim ou não? Ia ter gente que ia ser igual peru, ia morrer na véspera. É amanhã? Morreu. Mas Jesus sabia. Deus, ele ocultou de todos nós isso. O dia e a hora que nós vamos partir. Mas de Jesus não. Jesus sabia o dia, Jesus sabia a hora e Jesus sabia como ele iria morrer. Aí a Bíblia fala que Jesus, ele está ali orando, falando com Deus. E de repente a Bíblia fala que ele começa a suar. Só que não é o suor normal, é sangue. Mas por que saiu sangue, não suor? Jesus estava tão apreensivo, porque sabia a forma que iria morrer. Ele estava ali falando, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Como quem diz, se tiver outra forma, se tiver outro jeito, passa de mim esse cálice. Aí, se você for ler essa passagem, tem lá, passa de mim esse cálice. E aí tem vírgula. A vírgula foi Jesus respirando. Porém, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Glória a Deus, gente. Não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mas o porquê que Jesus suou sangue? A apreensão. E isso acontece até os dias de hoje. Aquilo ali foi uma descarga de adrenalina tão grande que o coração de Jesus começou a bater mais rápido do que o normal. E os poros, que era para poder sair suor, saiu sangue. Jesus poderia ter morrido ali de um AVC, de uma outra doença, de um ataque. Mas não era a hora dele morrer ali. Jesus não podia morrer ali daquele jeito. Já estava escrito como ele iria morrer, como ele iria ser crucificado. E na hora em que ele está ali, Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino Deus olhando para o diabo e falando assim, ô diabo, você não se mete e eu também não vou me intervir. É uma decisão dele. É ele que tem que tomar a decisão. Eu não posso me meter e você também não vai se meter. Porque se Jesus tivesse falado assim, eu não vou aceitar isso, pelo amor de Deus, vai ser muito sofrimento. Todos nós, uma hora dessas, estávamos perdidos. Perdidos, sem acesso à salvação. Aí de repente Jesus, ele respira. Porém não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. De repente Jesus está orando. Lá vem Judas com os soldados romanos. E Judas já tinha combinado com os romanos, dizendo o seguinte, aquele a quem eu der um beijo, é aquele a quem é que vocês devem prender. É aquele quem vocês perseguem. Aí, lá vem os soldados romanos no escuro. Quem é Jesus? E Judas está lá dando um beijo no rosto dele. E Jesus olha para Judas e fala, amigo, é desse jeito que você vai me entregar com um beijo? Jesus ainda chama Judas de amigo. Ele é preso. Ele é levado pelos romanos, julgado por Pilatos, e todos ali sabiam que Jesus estava sendo preso, porque os fariseus queriam a morte de Jesus. Os religiosos da época queriam a morte de Jesus. E aí lá vem, no outro dia, pela manhã cedo, Jesus sendo julgado por Pilatos. Os fariseus querendo a todo momento que Jesus fosse castigado. Aí Pilatos não tem outra opção, fala o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos só açoitar ele,
conforme a lei, se ele está indo quebrando as regras, se ele está quebrando as regras, quebrando as leis, vamos então castigar como é para castigar, não precisa matar ele. Ele vai ser açoitado como é a lei, ele vai levar os 40 açoites, como é lei, está lá escrito. Aí de repente colocam Jesus no tronco, e Jesus, no lugar de levar 40 chicotadas por uma espécie de azarrogue, vocês sabem o que é azarrogue? Hã? É exatamente isso aqui, ó. Um azarrogue era como se fosse uma espécie de um chicote onde tinha fitilhas, que em cada fitilhas, nesse caso, tinha um osso de carneiro, um dente de um animal, que era para quando as fitilhas pegassem ali em Jesus, arrancasse o couro. Meu amigo, olha o sofrimento, era para ter levado 40. Só que os soldados romanos foram cruéis, falaram o seguinte, ó, tem que ser 40, viu? Aí quando eles davam 30, 31, 32, 33, 34, 39, não aguento mais não, estou cansado, tem que ser outro. Mas tem que fechar no 40, mas eu não consigo mais, tem que ser outro agora. Vai você, aí lá vai o outro, aí tinha que voltar do zero de novo. 1, 2, 3. Chegava no 39, estou cansado, não aguento mais, tem que ser outro agora. Mas tem que ser um, fechar os 40, eu não consigo, estou cansado, aí lá vem o outro. Foram 7 sessões dessa forma, gente. 7 de 39. Jesus ficou totalmente dilacerado. Jesus ficou desfigurado. Eu fui fazer o programa de TV essa semana. Aí os meninos pegaram uma imagem lá de Jesus, botaram lá como se fosse na telinha, aí falando assim, esse era Jesus. Aí está lá Jesus, até de cabelo penteado, estava lá, parecia o gel do Superman, que o Superman apanha e o gel dele é tão bom que o cabelo dele não se assanha, né? Aí parecia esse gel que Jesus estava usando, cabelo penteado. Cadê o sangue? Tudo limpo aí? Não, pelo amor de Deus. Isso aí não é... Jesus não... Aí foi. Pega uma imagem tratando realmente a figura de Jesus, como é que ele ficou. Aí foram lá, acharam. Ele ficou desfigurado. Você acha que Jesus ficou bonitinho? Como as pessoas tentam pintar a imagem de um homem bonito pregado ali na cruz? Com talvez 3 a 4 cortes. Ele foi dilacerado nesses açoites. Aí enquanto a sentença está rolando, Pilatos tinha ido para casa dormir. Aí a sua esposa Cláudia tem um sonho. E fala o seguinte, Pilatos, eu tive um sonho. E nesse sonho Deus falou comigo. Disse para você não mexer com esse homem. Aí Pilatos, mas Deus falou isso para você? Nesse sonho Deus falou isso para mim? Então, peraí, como é que a gente vai fazer então? Aí lá vem, a Bíblia fala que Pilatos queria criar uma opção de libertar Jesus. Aí estava chegando uma data festiva, que era exatamente o domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa. E era tradição dos judeus, de no domingo de Páscoa, libertar um dos prisioneiros e perdoar ele. Aí Pilatos foi atrás do pior prisioneiro. Quem é o pior de todos aí? É Barrabás? É Barrabás. Ah, esse homem aqui é odiado, pelo amor de Deus. Esse homem aqui roubava, criava confusão, matou não sei quem. Esse aí, pelo amor de Deus, ninguém quer a libertação desse homem, é um perturbador aqui dentro. Aí pois pega Barrabás, vamos levar lá. Aí pegaram Barrabás, colocaram lá Barrabás. E Pilatos falou, ó, hoje vocês têm o direito de escolher, é domingo de Páscoa, é tradição de vocês, escolher um homem para vocês libertar. Aí está lá Jesus todo ensanguentado. E Barrabás do outro lado. Só que os judeus já tinham sido comprados pelos fariseus. Aí Pilatos está lá falando, quem é que vocês escolhem para soltar? E os fariseus já tinham comprado, os judeus falaram o seguinte, ó, grita Barrabás. Mas Barrabás? Grita Barrabás. Quem vocês escolhem que sejam soltos? Barrabás. Quê?
Barrabás, queremos solto Barrabás. Mas Barrabás, o perturbador? O ladrão, não é possível? Nós queremos solto Barrabás. E pelo amor de Deus, e Jesus? E aí gritaram, crucifica! Crucifica! Aí é quando Pilatos, ele não sabe mais o que fazer e fala, que não caia sobre mim a morte desse homem, o sangue desse homem, eu lavo as minhas mãos. E os fariseus ainda falaram desse jeito, junto com o povo judeu, dizendo o seguinte, ó, que caia sobre nós, se for errado o que você está fazendo, a maldição. Sobre nós e sobre os nossos descendentes. Gente, a palavra tem o quê? Poder. Nunca esqueça disso. A palavra tem o quê? Poder. Então, quando os judeus gritaram que caia sobre nós a maldição, se esse homem for certo, se nós formos errados, que caia sobre nós e sobre a nossa família, sobre os nossos descendentes. E aí, se você for pesquisar na história, você vai ver o quanto o povo judeu é perseguido. A gente vai lembrar de Hitler, que causou a Segunda Guerra Mundial, aonde o povo que teve maior dano foi quem? O povo judeu. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Jesus, ele é levado a Gólgota, depois que soltam Barrabás, é colocado sobre ele uma coroa de espinhos, cada espinho, não era espinho pequeno não, viu? Cada espinho tinha um tamanho médio de mais ou menos 12 a 15 centímetros, e ali a gente vai entender o tamanho do sofrimento que Jesus teve realmente ali na cruz, para poder hoje nós termos o acesso à salvação, e que muitas pessoas hoje desprezam. Muitas pessoas hoje não estão nem aí, fazem piada de tudo isso. E aqui eu lendo essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou botar aqui na tela, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, você consegue mais ou menos ter uma noção de que a morte de Jesus já estava selada, depois de tanto sofrimento. Só que aí Jesus, ele morre na sexta, e no domingo ele ressuscita. Aí Paulo, mais tarde, vai descrever o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Vão. Tudo que você faz para Deus não fica perdido. Tudo que você faz para Deus não fica perdido. Cada vinda sua aqui à igreja não é tempo perdido. Cada vez que você é fiel a esse altar, você não está perdendo. Tudo que você está fazendo para Deus não está sendo em vão. E aí eu quero que você entenda uma coisa, que quando a pessoa morre em Cristo, não é para ter choro no velório. Porque ela não morreu, ela apenas se mudou de endereço. Continua vivo. Quem morre com Cristo. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, vamos ali no velório do meu sobrinho e tal. Eu fico sem jeito porque eu tenho que levar uma palavra de consolo e tal. Quando na verdade ele era da igreja. Era, pastor, era da igreja, menino firme, batizado. Rapaz, é para ter uma festa aqui, que o homem agora está salvo, está melhor do que a gente que está aqui na peleja. É ou não é, gente? Sim ou não? Está salvo, está melhor do que a gente. Bota um corinho de fogo aí para a gente poder cantar. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Porque quem morre com Cristo, não morre. Apenas muda de endereço, continua vivo. Ele é selado pela salvação. Nem a morte, como você viu, nem a morte tem poder sobre aquele que tem uma fé assumida em Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí Jesus está lá na cruz, né? Voltando ao capítulo, Jesus está lá na cruz, já dando os últimos fôlegos, pedindo água. Você conhece a história, sim ou não? Sim ou não? Eu estou prolongando muito, gente? Estou prolongando muito? Não, que se quiser eu paro aqui, a gente faz oração, vai para casa. Hã? Quem conhece a história? Jesus estava pedindo o quê? Água. E o que é que levam para ele? Imagina você com o corpo ferido, coloca vinagre em cima da ferida. Aí levam vinagre, dão para Jesus beber. Jesus bebe, ele tentando respirar com dificuldade devido à posição, pregado numa cruz, e os açoites, a espinha que estava sobre o crânio. Aí Jesus está ali pregado, dilacerado, ficou irreconhecível. Aí Jesus, ele fala em aramaico, lemi, lemi, lama sabachthani, que naquela época eles falavam, o judeu falava um hebraico, e Jesus estava falando um aramaico. Por isso que as pessoas ficaram perguntando, ele está chamando quem? Quem é que ele está falando? Está chamando por Elias? E aí Jesus, ele mesmo fala, traduzindo, Deus meu, por que me abandonaste? Porque quando Jesus olha para o céu, ele vê Deus, e Deus sendo luz, ele não se une ao quê? Às trevas. Deus sendo santo, ele não se une ao quê? Ao pecado. Então quando Deus viu seu filho ali na cruz, Deus viu, eu não posso fazer nada por ele. O pecado está aí. Ele está levando todo o pecado, e eu não posso tocar nele porque eu sou santo. Deus sendo santo não se une com o pecado. Deus não podia fazer nada. Jesus olhando, Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele entregou o Espírito, morreu. E quando a gente morre, o Espírito que está dentro da gente, a nossa alma, ela descola do corpo. Ela descola do corpo. E foi isso exatamente que aconteceu com Jesus. O Cristo saiu do corpo, como quem diz, ô corpo, agora tu vai ficar aí, que eu vou ter outra missão agora. Aí ele foi ao inferno, atrás da chave da vida, chave da vitória, pregar para aqueles que já tinham morrido, porque se aquele povo que tivesse morrido sem o perdão, tudo ia para o inferno. Lá vai Jesus pregando para todos eles. E isso está escrito lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Jesus volta com a chave da vitória, com um corpo ressuscitado, não glorificado. O corpo ressuscitado. O que Jesus fazia com o corpo ressuscitado? A Bíblia fala que Jesus podia atravessar a parede com esse corpo ressuscitado. Os discípulos estavam numa casa trancado, a Bíblia fala trancado, de repente Jesus com o corpo ressuscitado aparece lá. Tomé fica incrédulo falando, não, só acredito se eu tocar na ferida. Não pode ser Jesus. Aí Jesus com o corpo crucificado, ou com o corpo ressuscitado, aparece a Tomé e fala, Tomé, tu não está crendo que sou eu não? Pois toca aqui na ferida então. Podia ser tocado, o corpo podia ser tocado. Pois toca então, está aí, ó. Olha aqui o buraco. Você quer ver aqui a lança? Está aqui a lança aqui, que foram... O que mais que você quer ver? Jesus estava com o corpo ressuscitado, mas sem sangue. Jesus perdeu todo o sangue. Entenda, gente, é algo muito profundo. Porque se Jesus tivesse ressuscitado com o sangue, o sacrifício não tinha existido. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. Ele volta com as cicatrizes, com as feridas, mas sem sangue. E aí acontece o propósito que a gente vai fazer hoje, né? Onde as mulheres chegam com perfume até o sepulcro. Tinha lá 2 anjos falando, ó, não está mais aqui aquele a quem procura, porque ele vive, ele ressuscitou. E quando as mulheres vão olhar ali para o sepulcro, o lenço estava como? Bagunçado ou dobrado?
Eu até já falei isso aqui, já ensinei. Bagunçado ou dobrado? Eu estou pregando muito, né, gente? Tem gente que está dormindo, meu Deus. Vamos orar? Vou parar por aqui? Posso parar? Hã? O lenço estava lá dobrado. E a segunda etiqueta, né? Quando você vai num restaurante, se o garçom entender que o lenço está dobrado, o garçom está entendendo, ele saiu, foi no banheiro, daqui a pouco volta. Porque está lá dobradinho, ele vai voltar. Porque quando você deixa o lenço bagunçado, ele entende, está satisfeito. Posso pedir a conta. Então o lenço, a Bíblia fala que estava dobrado, como quem diz, eu vou voltar. Aí Jesus volta, passa 43 dias com o corpo ressuscitado, e para quem não conhece, ele faz milagres ainda com o corpo ressuscitado, e aí ele é elevado até o céu. E no Salmos 24 fala como é que é a chegada de Jesus lá no céu. Você tem uma Bíblia aí? Se não tiver, vamos aqui. Já vou encerrar, tá? Sei que vocês estão doidos para ir para casa. Salmos 24 conta como é que é a subida de Jesus, o que acontece lá no céu. Salmos 24, capítulo 24, versículo 7. Quando Jesus chega aos céus, a Bíblia fala que os anjos levam Jesus até o céu com o corpo ressuscitado, para aí sim ficar com o corpo glorificado. Aí você, olha aqui para mim, para a gente poder entender. Existem anjos para cada coisa. Cada anjo tem a sua missão. Tem anjos que ficam só lá na entrada do céu, no portão. Ele fica só lá na entrada, ele não sai dali para nada. A missão dele é abrir o portão para quem chega lá para entrar. Já tem um anjo que é só para levar a mensagem, que foi o caso de Gabriel. Já tem anjo que é só para guerra, que é quem? Miguel. E aí quando Jesus chega no portão, junto com os anjos que estavam levando ele para poder entrar, para o corpo dele ser glorificado, aí tem lá os anjos que estão no portão, e eles não sabem, quem está lá no portão não sabe de nada, porque tem que estar lá só no portão. Aí o que acontece? Os anjos chegam e falam para os que estavam lá na porta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos que estavam lá na porta dizendo: Rei da Glória? O Rei da Glória já está aqui dentro. Porque quem fica lá no portão não sabe de nada. Por isso que eles perguntam assim, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Aí respondem, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, gente? Graças a Deus. E ficou lá, fazendo o quê? Porque ele ficou lá e deixou o Espírito Santo aqui. Está lá fazendo o quê até hoje? Como era o hino que a gente cantou aqui batendo palma? Como é que é o hino que a gente cantou no começo aqui? Será possível? Vocês não lembram? Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando do outro lado no coral. Olha o que ele está fazendo. Miguel, um arcanjo regendo o coral, e todos dizendo assim. Agora vai revelar. Como é lindo o lugar que Jesus preparou para... Bem forte para Jesus, gente. Bem forte para o nosso Deus.
que ele está fazendo lá? Preparando a nossa morada. Glória a Deus, gente. Quem quer ir para o céu, viver nessa morada? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?